Olá, eu sou o Renato Feroldi aqui do canal Foodtech, os bastidores de Food Service. Eu sou o Vini Baggio e hoje estamos aqui com o chefe Rafael Fraga da Prática. Rafael, conta um pouquinho pra gente quem é você, quem é a Prática. Bom, boa noite. Eu sou o chefe Rafael, sou formado em gastronomia pela Anhembi Morumbi aqui de São Paulo. Eu não sou de São Paulo, na verdade, né? Eu moro há 13 anos aqui, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Vim para São Paulo para trabalhar como design gráfico, né? Trabalhei numa empresa por 10 anos fazendo produção de impressos, né? Que era o foco que eu tinha. E aí, em algum momento, aí eu tive uma virada na carreira, fui estudar gastronomia. Depois que me formei, fiz uma pós em tecnologia e ciências aplicadas à gastronomia. E aí foi onde eu imergi nesse mundo da tecnologia na cozinha, né? Eu tive uma professora fantástica, que todo mundo que é da área conhece, que é a professora Renata Zambon, né? Ela, assim, é referência na área de projeção de cozinhas, né? E aí a Renata começou a me incentivar a entrar nessa parte corporativa do mundo do food service, né? Certo. E aí foi quando em 2019 eu entrei na Prática, entrei como chefe corporativo nacional na empresa. E depois, numa oportunidade que surgiu, né, onde a coordenadora ela resolveu seguir uma carreira solo de consultoria, eu fui convidado a assumir a parte da coordenação da gastronomia da Prática, né? A Prática é uma empresa nacional, né, que trabalha com produtos para cozinhas profissionais. A gente tem o hábito, né, de sempre falar cozinhas industriais. Mas não é um termo assim tão correto. Porque o que é uma cozinha quando a gente fala cozinha industrial? Cozinha industrial, a gente pensa numa cozinha que produz comida para muita gente. E aí quando a gente pensa naquele restaurante que serve, às vezes, 100 refeições por dia, e tem um espaço bem pequenininho, a gente não pensa que ele é uma cozinha industrial. Então parece que a gente está deixando ele de fora dessa segmentação. Então, o termo correto que a gente usa é uma cozinha profissional. A cozinha que produz comida profissionalmente. Então, a Prática é uma empresa que ela tem aí 31 anos de atuação no mercado nacional. A Prática ela trabalha com 3 linhas. Ela trabalha com a Tecnicook, a qual eu sou o coordenador. E nós, dentro da Tecnicook, trabalhamos com a parte de gastronomia, que são os fornos combinados. E trabalhamos também com a parte de speed oven, que são os fornos de finalização ultra rápida. Temos a Tecnipan, que trabalha com a parte de panificação. São tanto fornos quanto equipamentos de panificação. Então você tem desde o forninho pequenininho para quem está começando a sua produção, até fornos aí que cabe nós 3 dentro, que é os fornos rotativos, amassadeiras, resfriadores de água, tudo para que a produção ela ocorra com qualidade. E nós temos também aí a ClimaKeep, que é uma empresa que foi adquirida ao longo da história da Prática e que faz parte da cadeia fria, né? Que faz com que a gente trabalhe um processo em conjunto, tanto com a gastronomia, que é o Cook and Chill, quanto com a panificação, que a gente chama de ponto quente, né? Que faz com que a pessoa tenha mais produtividade e menos desperdício. E também na ponta de tudo isso, a gente tem o Speed Oven, que também está nesse processo do Cook and Chill para uma finalização mais rápida. Quem já comeu no Subway, com certeza já viu um Speed Oven na vida. Sim. Não sabia que era, mas já viu. Não sabia o nome, né? Com certeza. Bacana. Olha, a produção antecipada, né, o que está na tendência, a tendência de hoje em dia, né? E eu gostaria que você falasse um pouco dessa antecipação de produção, a importância que tem isso no mercado para evitar desperdício e também economizar na mão de obra. Então, gostaria de ouvir de você um pouco disso. Renato, a gente, quando fala em produção antecipada, acho que a tendência das pessoas é torcer um pouco o nariz, né? Por quê? Porque a referência que a gente tem
às vezes é a referência da casa da gente, né? Eu, por exemplo, eu comecei a cozinhar quando eu tinha, sei lá, hoje eu tenho 40 anos, eu tinha 10, 12 anos, né? A minha mãe trabalhava no Instituto de Previdência do Estado e ela viajava muito. E eu sabia que a minha mãe ia viajar quando ela chegava com sacolas com produtos para fazer lasanha. Então eu já sabia que ela ia fazer 4, 5, 10 lasanhas e era o que a gente ia ficar comendo. A primeira era uma delícia. A segunda já estava meio assim, com água acumulada, quando descongelava. Parecia aquelas casas de família americana que ia tirando as lasanhas no alumínio, né? Por quê? Porque a forma de congelar, a forma de resfriar que a gente tem num processo tradicional da casa da gente, é um processo que não beneficia o alimento. Então, quando a gente fala de produção antecipada, não é o simples fato de eu produzir antecipadamente. Esse alimento, ele precisa passar por um processo adequado. Tanto para que eu garanta a segurança dele, garanta a qualidade, tanto para que eu atenda o que a legislação me diz. Então, o que é a produção antecipada? Quando a gente fala em produção num restaurante, dificilmente um restaurante vai se manter muito tempo se ele ficar fazendo tudo na hora, né? Então, quem é da área da gastronomia, quem é da área da produção, sabe que a gente sempre tem um pré-preparo, tem alguma coisa pronta, mas dependendo do que for a finalização dele, o tempo para você soltar alguma coisa se torna muito grande e você não consegue... É inviável você manter uma rotatividade, né? A gente tem espaços cada vez menores, né, para os estabelecimentos, o metro quadrado é cada vez mais caro, então você precisa ter uma produtividade maior num espaço menor e fazer ainda com que a sua mesa gire para que você tenha ganhos naquele local. Além Não, da mesa girar para o seu benefício, o cliente quer esperar menos cada vez mais, né? Exatamente. Mas ele está mais apressado também Isso não é uma tendência só da gastronomia, né? Eu não vou lembrar exatamente agora aonde que eu li, mas fala dessa necessidade que a nossa rotina nos traz do imediatismo, de as coisas serem muito rápidas. As pessoas hoje elas não estão mais com aquela coisa de que esperar 20 minutos é pouco tempo. Se você pensar 20 minutos é pouco tempo, é pouco tempo. Mas você não tem mais a predisposição. Então, os aplicativos de delivery hoje têm o quê? Entregas 10 minutos, né? Você vai ver lá na TV, um Netflix, você não tem mais paciência de ver a abertura. Já tem uma opção para pular a abertura. Então você imagina num restaurante onde você está esperando para comer. Espera para comer sem fome, espera para comer morrendo de fome, que você vai ver como a sua tolerância ela vai diminuindo. Então assim, dentro do processo de produção, a gente tem o cook serve, que é o quê? Cozinha e serve. O cook and chill, que é cozinhar e resfriar para depois servir. E o cook and freeze, que é o quê? Cozinhar, congelar e depois servir. Esses dois que a gente considera a produção antecipada, que é o quê? Eu vou produzir antecipadamente e vou regenerar sobre demanda. Então eu vou tirar esse produto do forno, de um forno combinado ou de uma basculante, da onde eu estiver produzindo, e vou levar direto para um ultracongelador, né? Ultracongelador, as pessoas, primeira coisa que perguntam, pode entrar quente? Sim, ele foi feito para isso, porque a mãe da gente dizia que não podia botar comida quente na geladeira, porque estragava a geladeira, né? Então se tira e coloca. O que esse ultracongelador, né? Na verdade, um termo técnico assim mais correto é um ultra resfriador, um resfriador rápido. Ele vai abater a temperatura e vai fazer com que aquele alimento ele saia de uma faixa de risco de proliferação bacteriana mais rapidamente. Então ele geralmente vai ter um ventilador lá dentro, que vai ter o ar frio que nem tem na geladeira, só que vai fazer com que esse ar seja forçado lá dentro e force o abatimento dessa temperatura. Então se você tirar, olha só, um alimento de 70 graus para 3 graus
no núcleo dele, né? Que a gente fala no centro esférico lá do alimento, em 1h30, você ganhou 5 dias de validade nesse produto. Se você abater a temperatura dele de 70 a menos 18 em 4 horas, você, dependendo da temperatura aí que você for armazenar ele, né? Porque a legislação tem aí faixas de temperatura, mas se você armazenar ele a menos 18, você tem aí 3 meses de validade. Se você fizer um teste microbiológico no seu produto, submeter ele a teste, a validação, você ganha aí 6 meses de validade, pode ser até mais, né? Por que o ultracongelador se faz diferente? Porque olha só, quando você está resfriando um alimento ele tem água, né? Por mais seco que ele seja, ele tem alguma quantidade de água. Então quando você, por exemplo, vai no supermercado, pega uma carne lá, uma fraldinha, vamos dar um exemplo que é bem fácil de perceber, e coloca no congelador da sua casa, porque você vai usar lá para frente, estava com um preço bom. Quando você tira aquela fraldinha e ela começa a descongelar, você percebe que ela começa a dessorar, começa a soltar um monte de líquido. E aí você leva para fazer num forno, às vezes numa churrasqueira, e você percebe que ela está seca. Porque o que aconteceu? O processo de congelamento que essa proteína passou é o que a gente chama de um processo lento. Nos congeladores normais você não tem nada que force o abatimento da temperatura. Então as moléculas de água que estão lá, o que acontece? A temperatura começa a diminuir e as moléculas elas começam a se agrupar. Então você forma um cristal de gelo grande. Cristal de gelo, todo mundo um dia já deve ter visto uma foto. Cristal de gelo é o quê? Pontiagudo, né? Ele é grande. O que ele vai fazer? Ele vai romper a membrana da célula da proteína. Onde que está a hidratação da célula? Dentro da membrana. Quando você descongela, a membrana dessa... É uma coisa muito maluca, tá, gente? Aí a gente tem que imaginar, né? A intenção nossa é realmente trazer profissionais como você para falar dos bastidores que acontecem no food service. É riquíssimo. Passar realmente esse tipo de informação que realmente... as pessoas... E aí que a gente vai entender por que o ultracongelador é diferente. Então, você está descongelando. Então, você gerou um macrocristal. No ultracongelador, como você está fazendo um processo rápido de congelamento, você não consegue que as moléculas se agrupem e você acaba formando microcristais. Esse microcristal não vai danificar a estrutura do alimento. Então, se eu perguntasse para vocês assim, ó, o que é um alimento fresco? Foi colhido agora. A gente entende que um alimento fresco é um que foi colhido agora, que foi feito agora. Você vai sentir ali as mesmas propriedades, né, que se você tivesse feito, né, se você tivesse preparado ali fresquinho, suculência, né, e tudo mais. Então, alimento fresco, gente, é um alimento que mantém as suas qualidades organolépticas intactas. Ou seja, quando você submete ele a um processo com tecnologia, não importa se você fez com 5, 10, 90 ou 180 dias. Entendeu? Por quê? Porque a forma com que você tratou esse alimento, que você tratou esse produto, é uma forma com tecnologia que faz com que ele não perca as suas propriedades. Claro que também a forma com que você produziu pode, às vezes, interferir nisso. Então, pensa, você pegou um brócolis e fez na água. Você tirou o brócolis, todas as substâncias nutritivas do brócolis estão na água. E ele não tem nem mais cor, né? E não tem mais cor. Assim, eu me lembro que na faculdade tinha uma professora maravilhosa que era a Lucy, e ela falava assim, olha, nunca façam isso, mas se você botar bicarbonato de sódio na água não perde a cor por causa da clorofila, mas não tem um nutriente, né? Mas eu acho que a gente, quando tem tecnologia, você não precisa usar subterfúgios, né? Hoje tinha uma reportagem no UOL falando, era o CEO da Pizza Hut falando, né, que o consumidor ele não aceita mais ser enganado. Seja enganado no sabor, seja enganado na forma de servir, de apresentar.
Então, a gente hoje não pode mais se dar o luxo de fazer essas coisas. Se a gente, às vezes, coloca, às vezes, na ponta do papel, o trabalho que a gente está tendo, às vezes, para dar um perdido num cliente, é um investimento que a gente poderia fazer para estar produzindo aquele alimento de uma forma mais... não é nem saborosa a palavra certa, de uma forma mais honesta, né, daquele alimento ser produzido. Né? Então, quando você tem esse alimento resfriado, você tem validade. Vamos para o exemplo que é assim, que eu acho que as pessoas vão conseguir visualizar de uma forma mais clara. Todo mundo já chegou numa cafeteria, numa lanchonete e pediu uma coxinha que estava lá numa estufa quente. Exatamente. Porque a pessoa pensou que não, eu quero uma coxinha quentinha, né? Ninguém quer coxinha. Só que a coxinha, ela tá quentinha, gostosa e crocante nos primeiros 2 minutos e 45 que ela tiver ali dentro daquela estufa. Já tá toda desidratada já. Ou tá murcha. Por quê? Porque você botou um monte de coxinha lá dentro, elas estão soltando umidade, né? E a umidade vai secando aquela casquinha. Só que, às vezes, a percepção que a gente tem é que aquilo ali é qualidade. Aí você tem um pré-infarto quando você vê a pessoa pegando a coxinha e levando para um micro-ondas ainda para aquecer, sabe? Aí, finalização, né? Nossa, assim, acaba ficando pior do que só tava. Então, além de murcha, ela tá quente e murcha naquele momento, né? O que a legislação fala? Que no final do dia, aquilo que foi conservado quente, vamos acreditar que num balcãozinho ali a 65 graus dentro dele, né, por até 4 horas e o que não foi consumido, tem que ser descartado. Vamos acreditar que ele descarta também essa coxinha, né? Quando você começa a trabalhar com um produto frio, você tem ali 5 dias de validade nele, né? Pode ser a temperatura positiva. Temperatura positiva, Okay. 5 graus positivo, né? Você precisa fazer? Não, você pode comprar de um fornecedor que tem a cadeia de produção dessa forma que eu falei e você só precisa manter. Você vai pegar aquela coxinha, tá resfriada ali, você só precisa regenerar. Como que você regenera uma coxinha? Uma coxinha ela tem que ter o quê? Para você comer ela tem que estar boa. Ela tem que ter 2 coisas pelo menos. Ela tem que estar quente Crocância. e ela tem que ter crocância. Só um micro-ondas vai te trazer crocância? Não traz. Ah, mas o meu micro-ondas é moderno. Ele tem um grill em cima, né? Ah, mas a maioria das pessoas não sabe que o grill não funciona em paralelo com a micro-ondas. Quando um liga, o outro desliga e ó, vai tempo e ela vai agir só naquela parte que está em contato. E o resto da coxinha? E a parte de baixo? Aí entra o quê? A tecnologia. Você tem um equipamento, que aí é o Speed Oven, que você vai pegar essa coxinha, vai colocar ela dentro do Speed Oven e em questão de 40 segundos você tem uma coxinha quente e crocante. Por quê? Porque o Speed Oven ele vai trabalhar com tecnologia. Você vai ter micro-ondas de alta potência. Micro-ondas da casa da gente tem em média 600, 700 watts de potência. Um equipamento desse trabalha com 2.100 watts de potência. E ele vai ter uma outra tecnologia que as pessoas às vezes procuram a prática e falam, eu quero aquele equipamento que é tipo uma air fryer, que é o quê? Ar impingido e alta velocidade. É isso que a air fryer tem. Sim. Agora pensa você pegar uma air fryer e juntar tipo um Transformers, é uma air fryer com micro-ondas, você tem um Speed Oven. E aí ele vai trabalhar com alta temperatura, que dependendo do tipo de equipamento, para qual segmento ele se destina, ele vai atingir até 330 graus na operação. Nossa, mas vai ficar um forno no ambiente. Não, por quê? Porque ele não transfere calor para o ambiente. Porque é um produto feito para a pessoa trabalhar em frente de loja. Ela quer trabalhar, ela não quer ter calor na frente de loja para não transferir para o cliente. Você pode trabalhar num quiosque, é um equipamento que não vai precisar, por exemplo, de exaustão. São equipamentos que têm certificação ventless, né? Ou seja, dispensam exaustão. Eles vão ter um conversor catalítico dentro dele que vai transformar as moléculas lá de gordura e o que tiver carbonizado em vapor de água e não vai transferir isso para o ambiente. Então,
Onde mais a produção antecipada ela pode entrar? Vamos dar um outro exemplo, que é um exemplo que foi um dos que eu estudei na pós-graduação, que a Renata trouxe pra gente, e que são coisas que fazem a gente entender muito como a produção antecipada se torna fundamental. Pensa num restaurante, por exemplo, de alimentação coletiva. Ele recebe lá, em média, 200 refeições, porque os funcionários recebem vale alimentação e preferem sair para comer fora do que comer no restaurante coletivo. O que acontecia? No dia de chuva, onde que as pessoas querem comer? Elas não querem sair para a rua, elas querem comer dentro. Aquele restaurante que servia 200 refeições passava a servir 700, 800 refeições por dia. Pensa no desespero da equipe de cozinha quando chegava e estava chovendo. Você tem que ter proteína pronta, você tem que ter guarnição pronta, você tem que ter uma série de coisas prontas que às vezes levam um tempo considerável para você fazer. Se tiver o insumo ainda para produzir. Né? Se tiver o insumo, aí choveu, não veio o funcionário, não aconteceu não sei o que, parou o metrô, caiu árvore, deu terremoto, tsunami, não chegou todo mundo. Aí assim que você não consegue fazer. Quando você tem a produção antecipada, o que você faz? Você tem lá uma câmara fria, pode ser congelada ou resfriada, dependendo da sua necessidade. Você vai lá na câmara fria e fala, hoje eu ia servir 5 quilos de arroz, mas eu vou precisar servir 30. Tá lá, pronto, eu tiro e regenero. Feijão, proteína, sabe? Aí pensa, eu sirvo almoço e jantar. Eu preciso ter uma equipe para fazer jantar? Não, porque está tudo produzido, armazenado. Se eu precisaria de 8 pessoas para produzir, eu preciso de 3 para regenerar e servir. Se torna um serviço mais eficiente, né? Uhum. Outro exemplo super legal, hotel. Eu tenho certeza que alguém que está ouvindo a gente já chegou tarde num hotel, com fome e não tinha serviço de quarto. Por quê? Ou porque não tem equipe, ou porque não tem o que servir. Tem uma rede de hotel que eu não gosto muito de ficar nela, porque eu me lembro que toda vez que eu ficava e eu queria comer, a única coisa que tinha era lasanha congelada e cup noodles, né? E esquentar no micro-ondas ainda, né? Então você ia lá, pegava. Então eu não gosto. Hoje essa rede já mudou. Imagina você ter vários misto quentes prontos, sabe? Pão, queijo, presunto lá, que você coloca num equipamento. Você não precisa esquentar uma chapa. É um equipamento que você vai colocar o produto. Em 40 segundos ele está pronto. Quente, com crocância, com lastro, que é o acabamento na parte inferior, e você levar isso para o quarto do cliente. Ah, mas só misto? Não, você pode fazer, por exemplo, uma salada. Salada de camarão, uma salada de frango. Você pode fazer uma sopa, aquecer uma lasanha, aquecer uma massa gratinada, onde você tem tudo pronto antecipadamente, guardado. O funcionário que está lá de plantão, ele não precisa saber a receita. Ele vai pegar, isso é o macarrão gratinado, ele tem lá a porção pronta, ele não vai ter que medir, ele não vai ter que fazer nada. No equipamento ele vai apertar um botão que já vai estar programado, o equipamento vai fazer isso para ele e ele leva para o quarto do hóspede. Olha, eu fico imaginando quantos restaurantes devem estar passando por alguma dificuldade de operação e que podem fazer uma pesquisa de mercado, oferecer esse tipo de serviço para um hotel, por exemplo. Sim. Entendeu? Colocar um refrigerador no hotel, colocar as comidas lá congeladas ou até resfriadas, até colocar um forno de turbo lá para regenerar, entendeu? E oferecer esse serviço para os seus hóspedes é um plano de negócio. Então eu estou colocando aqui somente um exemplo, né? E é tal coisa, Rafael. A teoria permite tudo. Por exemplo, você está falando para nós aqui tudo é lindo, maravilhoso. Nossa, muito legal. Mas eu gostaria de saber da prática. É possível o cliente realmente vivenciar tudo que você está falando? Vocês possuem esse laboratório onde ele possa ir lá fazer os testes e realmente certificar que tudo isso, na parte de produção antecipada, regeneração, a comida estará fresquinha como ele pretende que é servida aquela comida? Renato, é uma excelente pergunta
E eu acho que é uma das partes que mais gratifica. Eu já trabalhei como chefe na prática. Hoje eu acabo não ficando muito nessa linha de frente dos testes que a gente chama, né? Mas a gente tem uma equipe lá que atende, né? A equipe dos chefes de gastronomia da prática. E eu acho que o que deixa a gente mais feliz é quando a gente recebe um cliente incrédulo da solução, que ele traz o produto dele e a gente mostra para ele que o resultado dá certo. A pessoa geralmente associa micro-ondas com algo que não vai dar certo, que não fica legal. Mas não é só micro-ondas, tem outra coisa. Ou quando vai para um forno combinado, quer fazer, sei lá, um pudim, quer fazer arroz. Arroz não dá para fazer no combinado. Você vai lá, faz e mostra. Eu quero fazer... qual foi um teste que a gente fez esses dias? De brisket, né? Que era uma cocção muito longa e a carne precisava atingir um ponto, uma temperatura interna, assim, muito exata. O equipamento tem uma sonda de nuca acoplada que você coloca, deixa a temperatura baixinha, esquece. Quando a gente fala em cocção noturna, então tem gente que pensa, meu Deus, eu não posso deixar um forno ligado cozinhando. Mas é um equipamento construído para isso. Não é um fogão que você deixa ligado à noite e que sabe Deus o que pode acontecer com um fogão ligado à noite. Agora, um forno combinado, ele é feito para isso. E me diga uma coisa, cocção noturna, significa que aquele forno está conectado? Eu tenho acesso a ele remotamente? Então, depende do tipo de equipamento que você está utilizando. Existe. Então, a prática está... É que eu não posso dar muitos spoilers, né? Mas em dezembro, se você me chamar de novo, eu já te trago uma novidade. Mas sim, é possível você acompanhar, né? Mas como ele é um processo que é contínuo, ele não sofre variação. Pra você ter uma ideia, todo mundo no seu forno de casa tem lá um botão que está escrito 250, 230, eu confio que 210. deve dar essa temperatura. Então, aquele botão só tá te dizendo uma coisa. Que a chama tá mais alta ou a chama tá mais baixa. Ela não tá te dizendo nada em relação à temperatura. A gente aceita da vida que aquilo ali é uma temperatura, mas não é, gente. Não tem nada a ver, porque a chama tá lá embaixo. Até você conseguir estabilizar essa temperatura só com a chama ali é bem complicado. Mas a gente já aceitou. Num forno combinado, que é um forno que tem tecnologia, ele tem um motor e uma ventoinha, né, um ventilador, que faz com que o ar, uma convecção, que faz com que ele tenha uma temperatura igual em toda a câmara. E como ele é combinado, e às vezes as pessoas acham que forno combinado é forno que combina com espaço ou combina gás com eletricidade. Não. Forno combinado é um forno que ele vai trabalhar com duas tecnologias. Ele vai trabalhar com ar quente e com umidade. Como que isso funciona no dia a dia? Todo mundo que está nos assistindo, vocês mesmos, já viram uma mãe, uma avó, uma tia fazer um peru de Natal. Não viu? E ela não bota um papel de alumínio em volta? As mais modernas agora colocam num saquinho de celofane, né, enroladinho. Para que a gente faz isso? Para o peru não fugir? Não. A gente faz isso porque faz com que a umidade que está saindo daquele produto seja meramente ali forçada a ser retida. A água, ela é o quê? Condutor térmico, né? Então, como você tem a umidade ali dentro, faz com que aquele alimento ele cozinhe mais rápido e desidrate menos. Se você, aí com aqueles fatores de controlar a temperatura, a umidade, às vezes bota lá o banho Mariazinha, né, para conseguir ter esse controle, você tem uma cocção muito perfeita, né? O forno combinado, ele dispensa isso. O forno combinado, ele já tem umidade gerada dentro dele. Então você não precisa colocar o alumínio. Então você consegue, por exemplo, se você nos visitar na prática para conhecer a nossa tecnologia, você vai ver na demonstração uma costela que a gente serve e o Renato já viu, com certeza já provou, né? A costela ela é servida desmanchando. Ah, mas pode ser só costela? Não, pode ser costela, pode ser cupim, pode ser o que você quiser, mas ela fica à noite cozinhando. Por quê? Porque quanto mais tempo ela cozinhar em baixa temperatura, mais macia ela vai ficando.
cozinha, gastronomia é técnica. Quem estuda gastronomia conhece o braseado, conhece o guisado, conhece o sous vide, e cada uma dessas técnicas traz uma qualidade para aquilo que você está fazendo. Você apenas transfere essa técnica para dentro de um equipamento que vai fazer isso de forma mais fácil, mais prática. Então, se você tem um produto, quer conhecer, eu convido você a ir no nosso centro técnico da prática, que fica em Pinheiros, em São Paulo. Você pode entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail para a gente. Eu gostaria de conhecer, de visitar. Você pode acessar o nosso site. O nosso site tem um link que chama Experiência Prática. Lá você vai entrar, vai acessar, vai ver as datas disponíveis e vai se inscrever. E lá nesse dia você vai conhecer tudo que um forno combinado, por exemplo, pode fazer para sua cozinha. Mas eu queria conhecer um speed oven. Vai conversar com os nossos chefes lá no espaço, vai marcar um teste, vai trazer o seu produto e a gente vai mostrar para você que dá certo com tecnologia a sua produção. E não só praticidade, né? Que a gente falou bastante da praticidade da tecnologia, mas a padronização, né? Que você consegue manter ali no teu restaurante ou na tua empresa, né? Dependendo da onde você atua, você tem sempre a padronização, conseguindo manter essa fidelização do cliente, uma experiência bacana para o teu consumidor, né? Eu acho que profissional de gastronomia que tenha algum tipo de serviço precisa entender que padronização está diretamente associada com expectativa, né? Sim. Eu costumo, quando eu tenho alguma oportunidade com faculdades ou até mesmo dentro da prática, de falar o seguinte: se você for no McDonald's e pedir um Big Mac, o que vai vir no seu Big Mac? Vai vir 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles com pão com gergelim. É isso que vai vir no seu Big Mac. Se você for no Japão e pedir um Big Mac, o que vai vir no Big Mac? 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola. Eu sempre falo que uma das experiências assim que mais um dia me assustou na gastronomia foi comer um Big Mac. Comer um Big Mac em Buenos Aires e ficar extremamente assustado que tinha o mesmo sabor. Não por ser algo natural, por ser algo muito industrializado, mas ver o quanto a indústria consegue, independente de onde você estiver, manter um padrão, né? Sim. Agora, imagina você ir num restaurante e pedir um filé à parmegiana e num dia esse filé não vir gratinado, no outro dia ele vem gratinado, mas vem queimado, no outro dia ele vem gratinado, mas vem frio. Nossa, mas isso acontece? Acho que todo mundo já foi... Não, essa má experiência tem... Então, é muito ruim, sabe? Por exemplo, tem uma chefe na minha equipe, que é a chefe Egli, e nós estávamos em Recife, acho que umas 2 semanas, né? Que nos encontramos lá. E aí a gente estava num restaurante e a gente queria comer polvo, né? Aí eu falei assim, Egli, mas eu tenho tanto medo de pedir polvo, assim, em lugar que eu não tenho uma referência. Por quê? Do medo de não ser servido no ponto certo, de ser aquela coisa borrachuda, de se comer. E isso traz um desconforto. Decepção, né? Decepção. E não é algo que você paga ali. Você paga um valor considerável no prato, sabe? Então, você espera que você tenha, assim, uma boa experiência. Então, a padronização, ela está diretamente ligada com expectativa. Né? Seja por delivery, porque as fotos do delivery, elas geralmente são lindas, né? Poxa. O que chega, geralmente, às vezes não está tão lindo. Então, a pandemia fez o quê? Fez com que a expectativa da padronização que está sendo te mostrada ali na fotinho do aplicativo cada vez seja mais condizente com aquilo que você está recebendo. Hoje a gente tem embalagens que a gente não tinha 2 anos atrás, sabe? A gente tem restaurantes que, por exemplo, mandavam a louça para o cliente para que ele tivesse a experiência que ele teria no restaurante. Depois eles iam buscar a louça, mas eles mandavam a louça. Eu vi restaurantes que mandavam os ingredientes à parte com uma cartinha mostrando como que ele poderia montar o prato e ter a mesma experiência. Com certeza, sabe?
E você só consegue isso com tecnologia e praticamente uma tecnologia de ponta a ponta, né? Aí eu acho que deve ter um pessoal que está ouvindo e está pensando assim, eu faço só uma marmita, né? Isso não tem muito a ver comigo. E todo mundo tem um ponto de partida, todo mundo tem um ponto de virada no seu negócio, né? Se a gente for pensar, às vezes a gente pensa assim, é um investimento muito caro. O que é caro? Vamos pensar, né? Pensa que você está usando um fogão. Fogão é gás, né? É energia. Então aquela chama é energia, é calor. Ineficiente, né? Então, a maioria das pessoas não sabem, mas 50% do calor produzido pelaquela chama não está servindo para cozinhar o alimento. Está servindo para levar ódio para o cozinheiro com aquele calor na cozinha, sabe? Então, 50% da energia está sendo desperdiçada para o ambiente. Você já pensou o quanto isso está refletido em dinheiro para você? Então, pensa que uma produção que você leva ali 1 hora para fazer, você está levando 1 hora porque 50% da energia dela está sendo desperdiçada para o ambiente? E outra coisa, a hora homem também, né? Sim. Pois é. Aí o fogão, no final, ele não tem que ser limpo? Então. Todo mundo já viu um fogão industrial. Sabe o trabalho que dá para limpar isso? Se você tem um fogão de inox desses industriais, você não perde menos que 1 hora esfregando aquele troço para limpar, sabe? E tem que desmontar, sabe? Dá um baita trabalho. Quanto que o seu funcionário perde? Vamos lá, 1 hora. Pensa quanto que é o salário dele. Quanto que essa 1 hora dele está te custando ali? Você precisa mensurar as pequenas perdas que você está tendo para fazer esse investimento. Porque esse investimento ele se paga em pouco tempo. Sim. Você investe... Aí o que você tem? Não estou dizendo que vocês vão demitir. Aí depois o povo sai me caçando aí na rua dizendo que eu mandei demitir os cozinheiros. Não. Mas pensa que aquele cozinheiro que você está perdendo 1 hora dele fazendo aquilo ali, é 1 hora que ele podia estar antecipando produção, é 1 hora que ele podia estar controlando estoque, é 1 hora que ele podia estar organizando outra coisa, que ele podia estar testando um novo prato, ou seja... Fazendo o marketing dele. Você readequa a sua produção, né? E tem opção para tudo, gente. Você vai ter forno de 3 GNs até forno de 40 GNs, né? Com 40 espaço para você poder fazer sua produção. Dá trabalho lavar um forno de 40 GNs, não dá não? Não, isso aí dava lá na década de 70, quando ele foi inventado, né? Mas um forno combinado hoje, você lava com pastilha. Onde você vai abrir a porta do forno, vai apertar um botão, o forno vai te dizer qual que é o número de pastilha, que também não é o funcionário que vai decidir, né? Pensa um funcionário... todo mundo lá na internet já viu, né? Lavando louça na casa do pai... A gente usa meio tubo de detergente. Na casa da gente é na gotinha para economizar. Não é o funcionário que vai decidir, eu vou botar 15 pastilhas. Não, o forno vai te dizer assim, 4 pastilhas, tá bom. Você vai lá, coloca as 4 pastilhas, aperta o botão, o forno começa a se lavar, você pega as suas coisas e vai embora. Porque quando ele terminar, ele vai apagar. Um forno com higienização automática funciona assim, né? Economia de água. O forno vai usar exatamente a quantidade, ele não fica se abastecendo e reabastecendo, ele abastece, aquela água circula, lava, tira a gordura que está incrustada, escoa, enche de novo, faz ali um enxágue e vai embora. E acabou. E é sustentabilidade, né? Eu acho que é algo que a prática tem um relacionamento muito próximo ali, né? Tanto em questão de desperdícios, né? A economia justamente na parte de lavagens, devido às tecnologias. A prática ela tem como slogan produzir comida de qualidade sem desperdício. Então, você não vai precisar fazer o brócolis com bicarbonato de sódio, né? Para ele não perder a cor. Você vai pegar uma GN perfurada, vai colocar o brócolis lá cru, vai colocar no forno, vai apertar a função vapor. E lá, aproximadamente, gente, em assustadores 5 minutos, você tira aquela GN sem água, que o forno já tem umidade dentro, com brócolis verde, com aspargo,
no ponto, ou legumes para uma maionese, ou quem sabe um pudim, ou quem sabe um arroz, ou quem sabe fazer tudo isso junto sem transferir sabor, por exemplo. Não acredita? Vai lá na prática e visita a gente que a gente prova que não transfere vapor, não transfere sabor, né? Isso tudo é uma cocção feita com tecnologia. Show. Você comentou agora um pouquinho da pandemia. Como que foi a pandemia para a prática? O que aconteceu? Qual foi a loucura de vocês? Todo mundo teve uma loucura na pandemia. Tivemos muitas, né? Assim, acho que para todo mundo, Vini, num primeiro momento assim foi bastante assustador, né? Eu confesso que assim, quando estourou a pandemia, né, que foi, acho que a gente meio que se perde no tempo, mas acho que foi março de 2020, alguma coisa Exato. Assim, né? Eu tinha 6 meses na prática, porque eu entrei em outubro de 2019. Eu tinha pedido demissão da empresa que eu estava há 10 anos para dar essa guinada na carreira. Eu tinha ido buscar um pouco de experiência antes na mão na massa, né? Então tinha trabalhado paralelamente numa cozinha de refeição coletiva, né? Uma concessionária de alimentos. E depois fui me aventurar a trabalhar num camarote num estádio de futebol, né? E aí, beleza, é isso mesmo, vamos à luta, né? Acho que pedi demissão em agosto, em outubro já entrei na prática, em março estoura a pandemia, né? Aí eu pensei, né? Se tiverem que demitir alguém, eu que sou o mais barato de ser demitido, que o meu fundo de garantia é menor, né? Então acho que depois do primeiro baque inicial, né, onde todo mundo colocou o pé no freio, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Era tudo muito... Veio a medida provisória, onde houve alguns... Eu acho que foi suspensão, né, do contrato, outros reduções, né? Então, foi um momento assim muito tenso. Só que... eu acho que é injusto eu dizer que algumas áreas se beneficiaram, mas algumas áreas se saíram melhores que outras. Então, por exemplo, acho que a área de food service, a área principalmente do delivery, ela foi uma área que não sofreu tanto. Ou seja, o primeiro momento foi o baque para todo mundo. Mas depois as pessoas perceberam que foi todo mundo para o home office, né? E as pessoas precisavam continuar se alimentando. Uma coisa é eu estar no trabalho, onde eu me levanto e saio e vou almoçar. Outra coisa é eu estar em casa trabalhando e eu não tenho tempo para parar e fazer uma refeição, né? Então a pessoa precisava continuar se alimentando. Eu não tenho mais o restaurante, mas eu tenho que servir comida do mesmo jeito. Ou seja, eu preciso me reinventar. Eu preciso trazer novas formas. O restaurante que eu sou muito tradicional, né? Então se eu almoço num lugar que eu gosto, eu procuro ir nesse lugar todo dia porque eu sei o que eu vou encontrar. E é um restaurante muito bom aqui de Pinheiros, né? É um restaurante aquilo. Toda sexta ela fazia uma coisinha diferente. Era um japonês, era um mexicano, era um árabe, né? Aí ela gravava vídeos vestida de japonesa, de Frida Kahlo, sabe? Ela tinha um marketing legal no restaurante dela. Show. Quando veio a pandemia, ela praticamente perdeu... Primeiro que teve que fechar, né? Então, a gente não vinha, né? Mas ela precisava continuar vivendo. Ela tinha lá os funcionários dela, que quem é proprietário sabe a responsabilidade que a gente tem sobre isso, né? Então, o que ela fez para se reinventar? Ela começou a vender torta. Só que o que ela precisava para fazer torta? Ela precisava de uma estrutura. Então ela precisava investir para produzir torta, para produzir recheio, para produzir... Então, se ela não tivesse investido naquele momento, ela não teria tido como se manter e talvez hoje ela tivesse fechada, né? Essa semana eu fui almoçar lá e ainda falei para ela, olha, que legal, né? O restaurante já está bem mais movimentado. Não está ainda o que era, porque muitas empresas... entenderam que o home office era uma alternativa de trabalho que reduzia os custos da própria empresa, mas ela ainda continua vendendo as tortas dela. As tortas estão hoje incorporadas no buffet dela e é algo que se tornou um produto que ela diversificou o cardápio dela.
Então, o que a gente percebeu dentro da prática? Ali, acho que no primeiro mês, no segundo, teve ali uma queda no faturamento, mas a partir do terceiro mês, que é ali maio, já começou a ter uma estabilização. Óbvio que não dentro daquilo que era previsto, mas muito próximo a isso, sabe? Porque as pessoas entenderam que elas precisavam investir para poder sobreviver. Infelizmente, muita gente faliu, né? Teve que fechar. Às vezes porque não conseguiu dar conta da demanda e às vezes porque não quis se adaptar ao mercado, né? Um exemplo para mim assim muito claro disso lá em Porto Alegre, tinha um lugar, uma lancheria que chamava Lancheria do Parque, que era ali no Parque da Redenção, e ela era muito antiga. Meu pai frequentava a Lancheria do Parque quando era jovem, né? Meu pai tem quase 80 anos hoje. A vida da pandemia, eles falaram, nós não queremos fazer delivery, nós não vamos entrar, nós vamos segurar. Só que chegou um momento que não conseguiu segurar mais e acabou fechando. Imagina um local com mais de 70 anos de tradição, né? Então, porque a pessoa ou ela é resistente, né? E a vida faz com que a gente mude, né? Transformar é um processo diário. Que todo mundo tá. As próprias empresas tiveram que se transformar para o home office, né? Então, a própria produção de alimento ela também precisa se transformar, ela precisa se adequar para que ela continue existindo, continue ocorrendo de uma maneira saudável, né? De uma maneira que traga lucro, mas também não afete a experiência do cliente, né? Muitas pessoas às vezes pensam, teve um evento aí da Galunion, né? Onde falava o cliente ele não se importa em pagar um pouco a mais desde que a experiência dele não seja prejudicada. E acho que isso é o que a gente traz muito da pandemia, né? Hoje a gente já vê aí um mercado reaquecido, as vendas acontecendo, lançamentos ocorrendo. Então, isso demonstra que há uma resposta do mercado para aquilo que as empresas estão jogando em tecnologia. A Prática é uma empresa que, para vocês terem uma ideia, desde o período do início da pandemia, né, a linha de produção, ela nunca parou. Uau! A gente não teve assim, gente, para tudo porque não tem o que produzir. Não. Ela nunca aconteceu isso. Ah, mas e a falta de componentes que ocorreu aí no mercado? Quando a gente percebia, com mais ou menos 3-6 meses de planejamento de compra, que o fornecedor dizia, eu não vou conseguir te entregar, prontamente já se buscavam outros fornecedores para que no momento, não tenho mais, eu já tenho uma alternativa para não parar a minha linha de produção. Uma alternativa testada para manter sempre o mesmo padrão. Porque não é simplesmente assim, vou dizer qualquer coisa. Eu não tenho mais um interruptor que liga o forno, tá? Não, tá bom, eu tenho esse outro aqui que eu vou botar aqui. Não, eu vou pegar 4, 5, 6 interruptores e vou ver qual que vai dar a mesma resposta, que seja apertar por 1 segundo e ele dá a resposta que eu espero. Ele deu 2 segundos. Não, o padrão da Prática é 1 segundo. Esse interruptor não serve. Então, todas as trocas que tiveram que ser feitas, elas sempre foram feitas com antecedência para que a qualidade do produto, ou seja, a experiência, a expectativa de quem vai adquirir, não sofresse interferência. Show. Bom, e referente peças, né? A Prática ela é genuinamente brasileira. Como que o cliente, se por exemplo ele tem um equipamento, deu algum tipo de defeito. Hoje nós temos uma energia elétrica que no interior do Brasil é muito deficiente, infelizmente, e isso pode acarretar algum problema no equipamento. Como que a Prática soluciona na aquisição desses equipamentos para substituição? Renato, assim, a gente costuma dizer na Prática que se algum cliente precisar de uma peça, o lugar mais longe que essa peça vai vir é Pouso Alegre. A Prática ela é uma empresa genuinamente brasileira. Nosso Parque Fabril fica localizado em Pouso Alegre.
no sul de Minas, o estado da arte, né? Ou seja, se você está no Macapá, nós temos lá um distribuidor próximo, mas se esse distribuidor não tiver aquela peça específica no momento, você não vai precisar esperar importação. Você não vai precisar esperar vindo navio, né? Navio acontece N coisas, ou vir por... A gente, quando comprava as coisas da China, ficava tudo parado lá em Curitiba, né? Não, vai vir lá de Pouso Alegre, vai ir por via aérea, vai vir por via terrestre, ela vai chegar rapidamente a você, porque é uma empresa que está montada e sediada no Brasil. Existem os centros de distribuições que estão aí por diversas regiões, diversas localidades do Brasil, para fazer com que o cliente espere sempre o mínimo para que ele tenha uma reposição de peças. Com certeza a Prática hoje ela tem o melhor serviço de atendimento técnico do Brasil, porque a gente sabe que a alimentação, ela, como eu mesmo disse, né, não pode parar. As pessoas têm que comer. Então a gente tem esse serviço exatamente para dar esse suporte rápido e ágil para os clientes. E essa assistência técnica também é associada às peças? A assistência técnica, a gente tem as equipes técnicas e a gente tem centros de distribuições espalhados pelo Brasil. Às vezes a própria empresa que está lá nos prestando o serviço de assistência técnica é o próprio distribuidor. Se ela não for o próprio distribuidor, tem um distribuidor ali próximo à região que vai fornecer para essa empresa de assistência técnica ir lá e fazer a manutenção do equipamento. Muitas pessoas que podem estar aqui nos assistindo ou até ouvindo fica imaginando, né? Poxa, será que eu já vi um forno da Prática? Será que eu já vi um forno da Prática? Olha, sinceramente, se você viu algum quiosque de shopping, metrô, em qualquer lugar que venda pão de queijo, com certeza lá vai ter um mini conve. Mini conve, que é o Fusquinha. Desculpa, eu posso falar assim, que é um Fusquinha? Eu acho que o seu Ângelo ele vai ficar bravo contigo. Mas, olha só, por que a gente fala Fusquinha? Porque o Fusquinha não era o primeiro carro que a gente tinha? Era o primeiro carro. Assim, eu nunca tive, porque, né, quando eu tinha idade para dirigir, já não fazia mais Fusca, né? Mas era o primeiro carrinho que a pessoa tinha para começar. Às vezes, o mini conve, Renato, é o forno que mais vende na Prática hoje. Todo lugar tem. É o forno que mais vende. Assim, eu não vou falar números, que até eu não sei se eu tenho autorização para falar isso, né? Mas aí é uma quantidade ano, assim, bem alta, sabe? Ou seja, onde você às vezes bate o olho, tem um mini conve. Então o mini conve é o quê? O cara que faz lá o bolinho, que às vezes faz o docinho, que faz não sei o quê, que fazia naquele forninho com aquele botãozinho 180 graus, e ele quer dar produtividade, quer dar qualidade, quer dar uniformidade para a produção dele. Ele vai lá, porque não é o mini conve em si, não é um investimento alto. Você tem uma panificação, uma produção voltada à panificação, confeitaria pequena, o mini conve é um forno que vai te atender. Agora começa a crescer, aí você já vai para fornos que vão te dar outras quantidades de produção. Que é a porta de entrada, então, para conhecer a tecnologia, para conhecer a prática. Dependendo do que for a sua produção, sim. Né? Porque para os que estão começando ali, né? Sabe o que é legal? O meu artigo da pós-graduação, ele foi sobre o ensino da tecnologia de fornos combinados nos cursos tecnológicos de graduação em gastronomia. A gente percebe que as pessoas, principalmente ainda hoje, muitos que são da área de gastronomia, não têm noção das diferenças de fornos. A pessoa olha um forno e acha que forno é forno. É que nem forno de casa. Forno de casa você faz bolo, você faz peru de Natal, você faz pernil, você faz pudim, você faz tudo dentro desse forno. Já quando você vai para a área profissional, você precisa entender o que você faz, o que você quer fazer. Eu quero fazer, sei lá, cookies e pão de queijo para vender. Então, beleza, o mini conve ele vai te atender. Eu quero fazer carne assada, cookies e pão de queijo. Aí o mini conve já não é um forno que te atende. Por quê? Porque você precisa de umidade, você precisa de um forno que tenha uma higienização mais profunda, porque a proteína ela
esparge gordura, então você precisa higienizar isso de uma forma mais eficiente, então já precisa ir para um outro tipo de forno. Eu quero fazer pão e eu quero que o meu pão tenha um aspecto rústico. Então eu tenho que ir para um forno de lastro. Vai ter uma pedra, um calor. Então, cada tipo de forno vai depender muito do que eu quero fazer e do resultado que eu quero entregar. Justo. Muito bem. Olha, agregou muito aqui para o nosso canal a sua presença e gostaria muito de ouvir de você, né? O que você vê daqui para frente de tecnologia, de inovação, o que você está enxergando para o food service daqui para frente? Acho que para o futuro do food service, e aí pensando muito assim na parte produtiva, né? A parte de trás, não a parte da frente do restaurante. A gente vai começar a trabalhar muito com conectividade, né? A gente vem aí o 5G entrando no Brasil de uma forma ainda muito sutil, assim, muito discreta, mas é algo que vem com força. Então, a internet das coisas vai também estar muito ligada à produção, né? A gente vem aí com equipamentos com uma conectividade com a internet para a gente acompanhar, para a gente saber o que está acontecendo, para a gente saber o que está sendo executado, para eu, às vezes, entender à distância por que o meu processo não teve o resultado que eu estava esperando, e aí eu posso entender se não executaram a receita de forma adequada, se a porta do forno ficou aberta. Eu posso ter equipamentos que vão se conectar entre si e dizer, começa agora a fazer sua produção, porque daqui a X tempo o ultracongelador já vai ter resfriado a carga que está lá, então você vai tirar de um e passar para o outro. Então acredito que a gente vem muito com essa questão do 5G e da conectividade ligada à produção. Até mesmo os equipamentos de frente de loja, de finalização, de você poder acompanhar melhor o seu fluxo de vendas, entender, no meu estabelecimento eu tive 15 execuções num dia de um determinado produto e uma só de outro. Então, será que está valendo a pena eu manter isso dentro do meu... não é arsenal que fala, no meu portfólio de vendas, né? Show. Acho que isso vem muito assim pra gente nessa área de tecnologia, né? Gerar dados, né, para você poder trabalhar e otimizar, né? Os dados são a nova moeda de troca do futuro. Muito bom. Nossa, muito legal. Bom, aproveitando aqui essa oportunidade, venho agradecer a Bom Tempo pelo espaço aqui que nós estamos gravando. Ela fabrica cozinhas e também toda a parte de marcenaria de luxo para o seu restaurante também. E também a Outbeat, que fornece os equipamentos nossos aqui de tecnologia. Ela aluga equipamentos de TI. Então, para você que está começando o negócio, que está expandindo o seu negócio, você, antes de adquirir equipamentos, você pode locar esses equipamentos e assim ter sucesso assertivo. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Tem uma pergunta. Você concorda comigo? É um negócio que a gente sempre conversa aqui. Que falta essa democratização da informação do food service para que todo mundo possa entender esses processos, possa comer num restaurante, você não sabe o que está acontecendo lá atrás, né? Lá nos bastidores do food service. E eu acho interessantíssimo, né, você conhecer as tecnologias, conhecer tudo isso, esclarece muita coisa, te dá mais segurança. Por exemplo, que a gente falou muito da parte de comidas congeladas e você comentou que a gente tem a referência lá de casa, né? Então você tem aquela referência da lasanha que você compra no mercado e vai depois preparar no micro-ondas, inclusive vai ter uma péssima experiência. E se você fica por acaso sabendo que aquele restaurante trabalha com uma comida regenerada, você já fica com um pé atrás, porque não conhece toda a tecnologia. Assim, Vini, todo restaurante trabalha com comida regenerada. Sim. Isso é um ponto que todo mundo, assim, que talvez quem trabalha na área sabe. Porque assim, se você chegar num restaurante e pedir um risoto, por exemplo, aquele risoto não vai estar sendo feito na hora. Ele tem uma base neutra que está
pré-pronta e você transforma ele num caprese, transforma ele num fungo, transforma ele, sei lá, em alguma coisa. É que o nosso ego acha que o chefe parou para preparar toda aquela minha refeição naquele exato segundo e me Pra picar cebola, pra refogar, pra botar vinho, pra fazer não sei... Não, gente. Minutos, não, imagina. Assim, eu não sei se a palavra certa seria democratizar. Eu acho que se peca muito ainda na formação de quem está fazendo, né? Na formação do profissional de gastronomia, né? Eu lá no passado, eu já gostava de cozinhar. Só que na minha época de escolher faculdade, eu não tinha. Eu fiz magistério na minha... Nem existe mais isso, gente. Mas aí quando eu terminei o magistério, eu descobri que eu não gostava de criança. Aí eu não fui dar aula, né? Então eu demorei para vir para essa área, né? Depois ainda fui fazer pedagogia, aí teve que insistir no erro, quis parar. Meu pai disse que só podia parar se eu devolvesse o dinheiro da faculdade para ele, um rolo sem fim. Mas hoje, se a gente pensar lá no início dos anos 2000, que foi quando começou a surgir, já melhorou muito, melhorou. Mas eu ainda vejo os profissionais da gastronomia não sendo formados com esse conhecimento, né? Eles são treinados para picar, para cortar, para selar, e aí a gente aprende a técnica, a gente aprende regras, a gente aprende microbiologia, mas a gente não aprende processos dentro de uma cozinha, né? A minha formação ela foi muito rígida, né? Onde a gente tinha assim, entrar na porta da sala de aula, né? Professor Maurício da Embi Morumbi estiver ouvindo, né? Tinha que mostrar a mão para ele para ver se tivesse um filete branco de unha, já não entrava dentro da sala de aula. Se a barba tivesse com aquela pontinha por crescer, ou descia para fazer a barba ou não entrava na sala. Então a gente aprendia muito a técnica e depois a aplicação dessa técnica dentro das gastronomias locais. Mas você não tinha uma matéria, por exemplo, te ensinando sobre tecnologia. Você não tinha uma matéria te ensinando sobre esse tipo de processo. Porque quando você aprende isso, você abre a cabeça. Então pensa que assim, houve uma enxurrada de profissionais de gastronomia no mercado, né? Essa enxurrada trouxe esses profissionais já quadrados para o mercado. Quem já estava inserido, provavelmente, se não é uma pessoa antenada em participar de feira, em participar de congressos ligados à gastronomia, ela não conhece, né? Sim. Apesar de os congressos, as feiras estarem sempre cheias, ainda é uma porção muito pequena do mercado que se interessa, às vezes, investir, às vezes nem todas são pagas, mas algumas são, de você ir lá, pagar, investir, conhecer o que tá tendo de novidade, para que isso possa refletir, né? Acho que para o cliente, pouca diferença vai fazer para ele saber como que aquilo foi feito. O que ele quer é que aquilo seja feito de uma forma boa, rápida e de qualidade. Ponto. Eu acho que é muito o profissional, ele precisa ainda muito conhecer isso, e a gente, sabe, não tá lá mais na época da novela Cuisine francesa lá, né? Quando o pai do Claude Troagot começou, lá quando a gente tem o Escoffier montando as brigadas de cozinha, né? Você não tem espaço hoje para ter uma brigada de cozinha, né? Então você precisa de um processo que... Gente, num espaço... Quanto que deve ter aqui? Sei lá. Eu não sou bom assim de tamanho. O arquiteto, Uns 10 metros, 20 metros quadrados? 20 metros. Gente, aqui, ó, nesses 20 metros quadrados, se eles forem bem montados, você consegue tranquilamente produzir 300, 400 refeições, né? Fazendo e mandando. Mas se você tiver um espacinho um pouquinho maior, você já consegue aumentar. Outra coisa, quem tem um restaurante tem que pensar. Você paga aluguel para trabalhar 24 horas. O seu restaurante funciona às vezes 6. Você está pagando 24. Então, será que você não tem que investir para que você tenha uma produção almoço e janta? Ou uma produção de almoço, um café, uma coisinha e um jantar? Sublocar também o espaço. Tirar o máximo de proveito. Você paga 24 horas. Você está usando o máximo. Não estou dizendo que as pessoas têm que começar a trabalhar. Porque eu também.
O meu apartamento, eu pago lá pra caixa e eu pago pra 24 horas. Eu não tô 24 horas lá dentro, mas eu procuro estar ao máximo. Manda uma reclamação lá pra eles. Né? Mas o espaço que a gente aluga pra operar o nosso negócio também. Então, não vale a pena você... gente, vocês conhecem uma padaria que funcione só no café para vender o pão e o leite, a manteiga da manhã? O ensino no Brasil, de gastronomia, arquitetura... ainda tem muito que se desenvolver, ainda tem muito que crescer, né? E só tem a agradecer a prática por permitir essa informação ser transmitida, né? Que vocês abrem a porta dos laboratórios de vocês no Brasil todo, né? Para explicar para os clientes o que é uma operação antecipada, uma produção antecipada, o que são os equipamentos com tecnologia, o que aquilo vai agregar, entendeu? Então, não é gastar dinheiro, é investir. Né? Então, a pessoa estará investindo em tecnologia e com isso ela vai economizar com certeza. Com certeza. Seja em desperdício, seja em energia, seja em readequação de mão de obra. O retorno, dependendo do negócio, gira em torno de 6 meses a 1 ano e a partir daí é só felicidade. Você melhora a vida da pessoa que está produzindo, você melhora a experiência do seu cliente e você melhora a saúde financeira do seu negócio. A prática está aí para ajudar. Se quem estiver assistindo tem dúvida, chama a gente, manda um e-mail, rafael.fraga@praticabr.com. Pode mandar que a gente responde, a gente auxilia, a gente indica. A gente está aqui para ajudar os estabelecimentos de food service a produzirem comida de qualidade sem desperdício. Bom, a gente falou então de sustentabilidade, né? Segurança operacional, porque você evita ali muitos acidentes de fogão, por exemplo. Que mais que a gente falou aqui? Economias em produtos de limpeza, menos desperdício, bastante economia de óleo, né? Porque dá para fazer fritura também, né? Quem já trabalhou com fritadeira sabe a desgraça que é para limpar um troço desse, né? E tem fritadeiras, água e óleo ainda em cozinha. Que é uma bomba atômica, né? Para você trabalhar na cozinha, né? E eu acho absurdo uma coisa, ainda tem fabricantes desse tipo de produto no Brasil. Tem. Então, ainda tem venda desse produto. Então, mas olha só, quer ver uma coisa, Renato? É que a gente... Olha como às vezes a nossa visão também é limitada. Não é só a fritadeira, não é só o óleo. Você já pensou que uma fritadeira de 50 litros, você pode usar ela com gordura vegetal hidrogenada, né? Que é um veneno, né? Mas você pode usar, mas custa caro um balde de gordura vegetal hidrogenada, né? Então, geralmente, o que a pessoa que usa faz? Ela compra a garrafona lá de óleo de soja. Só que aquilo tem que estar... Você precisa de 50 litros. E aí você tem que ter sempre pronto para reposição. Você para e pensa no espaço que você precisa ter para armazenar 150, 200 litros de óleo de soja? Você pensa no tempo que você precisa para encher essa fritadeira? Você pensa no tempo que você precisa para esvaziar, para limpar, sabe? Tudo é tempo, processo e pessoas. Quando você coloca isso na ponta do lápis, você vê que você pode melhorar muito o processo produtivo de um restaurante. E outra coisa, Rafael, o desrespeito com o cliente. Porque alguns restaurantes, não vou falar todos não, alguns só que fazem isso. Eles reaproveitam, eles colocam aditivos no óleo. Então, queira ou não, isso aí é maléfico à nossa saúde. Ah, sim, com certeza. Entendeu? Então, é um desrespeito ao cliente. Então, é muito importante você respeitar o cliente com comida saudável, comida mais gostosa, fresquinha, suculenta, com padrão. Eu vou em janeiro comer num restaurante, em março, em julho, dezembro, sempre é a mesma comida, sempre o mesmo prato. Então, isso aí é excelência. Ou seja, é padronizado e a sua expectativa não é quebrada. É verdade. Com certeza. Acho que são... Assim, nós conversávamos um pouco antes de entrar, né? O Brasil ainda está aderindo à tecnologia. Existe muita tecnologia. Se você entrar assim em serviços, a prática ela oferece uma gama de soluções, mas também existe uma série de outras soluções, né?
produto, gente, equipamento que vai abrir lagosta, sabe? Que vai limpar camarão, sabe? Você imagina uma tecnologia assim de ponta a ponta. Você precisa entender o que é o seu cardápio e aí entender o que você vai precisar. Talvez um erro dos iniciantes nessa área aí de food service é primeiro sair comprando os equipamentos, o enxoval, para depois decidir o que vai servir. Não, o primeiro passo é o que você vai servir. Eu quero servir XYZ. Então, olha, para servir XYZ é bom você ter um cutter, é bom você ter um blister, é bom você ter um forno combinado, é bom você ter um ultra, é bom você ter uma câmara fria. Não, mas eu queria fazer só o X. Não, então só pro X é o forno e um ultra, sabe? E uma seladora. Uma seladora, sabe? O planejamento, né? O processo inicial. A gente teve uma conversa agora há pouco com a Ana da Kozak, né? Kozak Projetos. Inclusive a Kozak esteve lá na sua cozinha, viu a apresentação lá, então ela já esteve lá na prática. E a gente estava falando justamente sobre isso, né? Sobre esse planejamento, né? Tem que ter essa inteligência, né? Tem que ter esse ponto de partida, esse ponto inicial. Tem, até para você ser arquiteto, né, Renato? Para você projetar o fluxo da sua cozinha, sabe? Por onde eu vou entrar. Porque, gente, a cozinha, ela é um balé, né? É um balé que ele tem que ser perfeito. O primeiro que dançar na cozinha, a gente fala nadar, né? Cara, já vira um caos. Porque aí é um que começa a se bater com o outro que começa a se bater e aí começa a gritaria, né? Fluxo cruzado, né? Então é um grande problema. Como também a contaminação cruzada, há fluxo cruzado. Na operação da cozinha. Isso é maléfico à cozinha. A sua operação está sendo deficiente, sendo que precisamos ser eficientes, né? Então, em todo o patamar. Só que para isso é inteligência por trás, né? Tem que ter alguém pensando, alguém analisando, informando para que a cozinha seja bem eficiente. Com certeza. Processos e pessoas são essenciais para que uma cozinha funcione de maneira eficaz e eficiente, para que ela não gere desperdício e para que ela mantenha a qualidade da sua produção. Pessoas, produto. Processos, pessoas e os 3 P's, né? Processos, pessoas e produtos. Vamos colocar projeto. Mas projeto também é um papel importante, né? Não adianta você querer fazer algo. Uma coisa é você mobiliar o seu apartamento com móveis de uma loja de varejo. Outra coisa é você mandar fazer seu apartamento, sua casa numa loja de planejados. Na Bom Tempo. Na Bom Tempo, por exemplo. Vai ser muito diferente o resultado. Com certeza. Posso entrar numa polêmica aqui um pouquinho? Pode. Foge um pouco do nosso assunto, mas a gente tem visto muitos cursos. Você é um chefe formado, trabalhou bastante, né, para estar aqui hoje. E a gente encontra alguns cursos hoje em faculdade de chefe. Você sai graduado chefe. Queria saber sua opinião. Olha, assim, graduação não transforma ninguém em chefe. Essa eu acho que é a primeira decepção que às vezes o aluno tem, né? A graduação te dá um título de gastrólogo. Bom, eu tenho um título de gastrólogo e tenho uma pós-graduação. O que te torna chefe, né, é a sua rotina, é a sua experiência, às vezes um cargo, né? Ser chefe, né, tá muito além do que esse glamour que a TV trouxe, né? Eu, particularmente, eu não gosto de realities de gastronomia, né? Eu acho que eles acabam despertando, né, um sentimento de concorrência entre os profissionais da área, que é algo totalmente inverso do que deveria existir. Você imagina numa sala de cirurgia um médico querendo concorrer com o outro para ver quem é o melhor? Qual que é o resultado que vai ter para o paciente? Na cozinha é a mesma coisa. Sim. Só que eu acho que existe quem gosta, tudo bem. Eu não acho saudável. Eu por exemplo, todas as vezes que eu trabalhei numa cozinha,
E já trabalhei como chefe no camarote, por exemplo, era eu, mais às vezes 2 pessoas. Já teve situações que me deu vontade de gritar, sabe? Mas isso não traz resultado. E às vezes, pelo fato de não gritar, as pessoas achavam que eu não tinha autoridade. Mas eu não preciso gritar para ter autoridade. Eu preciso exercer influência sobre aquelas pessoas, né? Pode até, quando você for lá, fala com os chefes da minha equipe. Eu não preciso gritar com eles para que eles entreguem o resultado que eu quero que eles entreguem. Então, a gente tem aí muitos cursos de gastronomia que o curso em si, ele está mais preocupado em não perder a matrícula do aluno do que formar aquele aluno como um bom profissional, né? Eu já passei por uma experiência assim e eu não me adequei porque eu não consigo não ser um bom profissional. Eu não consigo ser a pessoa que está preocupada só com não perder, porque se eu cobrar muito eu vou perder, sabe? Então não é assim, sabe? Então você tem assim, você chuta uma moita hoje, você tem 4, 5 cursos. Tem alguns que são sim muito bons. E eu entendo que o muito bom é aquele que alguém vai dizer assim: mas lá os caras são chatos. Então se os caras são chatos, vai lá. Eu tenho assim orgulho de dizer que eu me formei. Eu até brinquei com o professor Maurício, né? Mas o chefe Maurício era um cara assim fantástico. A chefe Lucy, né? Eles são pessoas assim que são os extremos, né? A Lucy foi a minha primeira professora, chefe. O Maurício estava lá no final, né? São pessoas assim que eu guardo assim com um carinho muito grande. A chefe Heloísa, que era a coordenadora do curso, está hoje lá na Academia Gastronômica, sabe? São pessoas que marcaram demais e que sempre foram muito exigentes, né? E esse muito exigentes delas fazem com que hoje eu também seja muito exigente. Mas a professora Lucy nunca precisou gritar, o chefe Maurício nunca precisou, assim, gritar. Era duro às vezes com a gente. Eu lembro uma aula que o Maurício ficou brabo comigo lá porque eu não cortei um pato direito, sabe? Mas aquilo me fez assim aprender até hoje. Se eu precisar cortar um pato, por mais que não seja a minha rotina, o corte que eu tenho que fazer, eu sei porque aquilo ficou muito claro para mim, né? Então, às vezes as pessoas elas entram nesse curso porque elas estão vendo lá aquele programa de TV e achando que sabe, a vida é uma maravilha. E ela não imagina que, por exemplo, ela vai ter que passar às vezes 8, 12 horas em pé numa cozinha quente, sabe? Pegando tarimba, né? Para poder ir para o mercado. Ela não vai ser contratada como chefe de cozinha. Vai lavar muita louça. Vai lavar muito chão. Vai limpar muito fogão, sabe? Para que até que chegue um momento, né? De que você consiga, né? E eu acho que qualquer profissão é assim. Mas eu acho que devido a essa glamourização, acaba se tendo uma expectativa que você vai entrar e na faculdade de gastronomia, não, cara. Na faculdade de gastronomia você vai começar a aprender cortando cebola. E se você não souber cortar cebola no último semestre, o professor vai esculachar você. E se você chegar no último semestre e que o professor não tá nem aí para isso, pode ter certeza, você tá num péssimo local. Porque você não sabe o básico. E se quem está te ensinando não se preocupa com isso, esse não é um bom local para você estar estudando. Show. Muito bom. Eu costumo comparar, não sei se você concorda comigo, que o chefe é o CEO, né? Então você não se forma CEO, né? É experiência, é vida, é estudo, é correria, é leitura, respeito que você adquire, é muita coisa para você chegar lá, né? Eu acho que às vezes também... Acho que eu falei leitura, né? Porque as pessoas pensam que na gastronomia você não precisa ler. Não, incrível, né? Você tem que ler de tudo, assim, sabe? Você tem que ler livro de arquitetura,
né? A professora Renata Zambon tem lá o livro Cozinhas Profissionais. Inclusive, Renata, por favor, eu tô com o seu livro, eu preciso colher a sua assinatura. O meu tem, ela me deu Então, na pós-graduação. Eu preciso achar ela de novo. Vai no Senac da Aclimação que você acha ela, que ela tá sempre por lá. Ele tem um livro muito legal que chama Tô Frito, né? Que é um livro que conta das coisas que deram errado e que se transformaram em um grande sucesso do restaurante, sabe? Livros que contam a história. Tem um livro que chama do Massimo Montari, que é Comida e Cultura, sabe? Que fala da construção do gosto. O que se torna gostoso? O que é gostoso pra gente? Gostoso é aquilo que nos ensinaram na infância a ser gostoso. Mas comer língua de boi é gostoso? Tá, as pessoas gostam. Para mim já não é algo assim que me agrada muito. Mas por quê? Porque não está na minha construção social. Você estava lá em Recife, né? 2 semanas. Às vezes a gente estranha, tá lá no café da manhã, tem lasanha, arroz cremoso, aipim, macaxeira, não sei o quê. Você olha aquilo, você pensa, meu Deus do céu, mas eu queria só comer pão, tomar um cafezinho com leite essa hora. Meu Deus, como é que eu vou comer isso aqui? Só quando você começa a entender que aquilo ali faz parte de uma construção social do cara que lá no passado precisava ter uma refeição com mais substância, porque ele ia para a roça e aquilo ali ia dar substância para o cara fazer o trabalho pesado, e aquilo se incorporou na cultura local, sabe? Então, quando você lê, você começa a entender, isso te torna um profissional melhor. Entender de legislação te torna um profissional melhor. Entender de microbiologia te torna um profissional melhor. E entender de tecnologia te torna um profissional extremamente raro no mercado. Bom, falando em Recife, bolo de rolo, hein? Que Nossa top, senhora. né? Dá um trabalho. Por isso que é caro. Eu penso no trabalho que dá pra fazer, mas é um produto típico, né? Quando você conhece a história do bolo de rolo, do bolo Souza Leão, sabe? Do feijão tropeiro, sabe? Você vai lá para o Rio Grande do Sul, você encontra o valor da carne de charque, né? Eu nasci numa cidade que chama Charqueadas, né? Onde, tudo bem que quando eu nasci, lá era uma cidade, região carbonífera, né? Não tinha mais nada a ver com charque. Mas entende do processo que envolve aqui. Então, você começa a entender diversas coisas que fazem com que você se torne um profissional diferenciado. As pessoas, às vezes, elas querem ser chefe porque elas querem trabalhar naquele restaurante, Estrela Michelin, sabe? Que tem. Mas o restaurante ele tem uma função social muito importante, sabe? Você pega aqui, em Pinheiros, tem um restaurante que eu gosto muito, que é o Fitó, que é um restaurante fantástico, mas ele tem uma pegada social muito importante. Comer é um ato de enfrentamento social. Principalmente numa sociedade que hoje comer não é mais um privilégio de todo mundo, né? A equipe do Fitó, por exemplo, é uma equipe que são só mulheres. 100% mulheres. Que estão ali inseridas fazendo daquele restaurante 2 vezes Estrela Michelin. Eu me lembro que na minha formação eu assisti não lembro se era uma aula, foi no auditório da faculdade com a Paola Carosella, né? E ela trouxe uma galinha da Angola, assim, morta, né? E ela começou a falar muito sobre o respeito ao alimento, né? Falando, esse animal aqui morreu para que você pudesse fazer uma refeição com ele. E tenho certeza que não era o desejo dele isso. Então você merece respeito. E no final daquela aula, ela falou uma frase que, para mim, representa muito um sentimento em referente à gastronomia, que é: nós não temos que nos preocupar com as pessoas que podem pagar caro por uma refeição. A gente precisa se preocupar com quem não tem, às vezes, o que comer durante o dia. Então, acho que a transformação de sentimentos dentro da gastronomia, dentro daquilo do por que eu estou me formando, o que eu quero servir. Então, por exemplo, a pessoa deve estar pensando, mas o que ele faz não tem nada a ver. Não, tem sim.
quando eu trabalho para diminuir o desperdício de comida, eu estou me importando com aqueles que não podem comer, sabe? Quando eu penso, alguém vem me perguntar de fornecedor, a gente tem que olhar fornecedor local, sabe? Você pensa, eu vou comprar tomate. Cara, o tomate vem lá de Goiás, né? 40% se perde no transporte. Então, você já pensou que de 1 tonelada, 400 quilos, você está botando fora, enquanto tem gente revirando lixo para comer? Então, olha quantas coisas a gente tem que pensar dentro do nosso processo produtivo. Nós entrevistamos aqui o Thiago da T2F. Ele é um dos fornecedores na área naval lá em Santos. E ele mesmo colocou essa situação que tudo que seria jogado fora, ele realiza doações, ele doa. Ele tem cozinha também que faz alimentação para as pessoas em condições de rua na Praça da Sé. E eu gosto muito de respeitar a comida. Por exemplo, eu também entrego cestas básicas para as comunidades carentes. E eu não deixo que coloque a cesta básica no chão. É respeito à comida. Vamos colocar aquela comida em algo não no chão. Vamos respeitar aquilo. Por mais que nós estamos doando, vamos respeitar aquilo lá. Alguém vai comer aquilo. Exatamente. Aquilo vai matar a fome de alguém. Então, é assim... precisamos ter esse lado de olhar para aquele que está precisando. A gente precisa entender que a alimentação é uma necessidade básica de qualquer ser humano. Desde aquele que pode pagar até aquele que não pode pagar. E a gente precisa ter o olhar para o que pode, mas a gente não pode esquecer do que não pode. A gente tem o trabalho aí do Gastromotiva, né? Tinha aí o trabalho do João Gordo, que infelizmente acabou tendo que encerrar as atividades. A gente tem o trabalho do padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho com moradores de rua, sabe? Então, existem muitas ações. A prática, nós estamos agora na gincana, que tem todo final de ano na prática, que é uma gincana da solidariedade, onde 100% da empresa é dividida em cores, né? E aí cada cor lá tem que arrecadar o máximo de alimentos, né? Para que a gente possa ganhar. E a gente não ganha nada dessa gincana. Não, você vai ganhar um smartphone. Não, gente. A gente vai ganhar a alegria de saber que a gente está ajudando instituições. Então, quem quiser doar, o meu grupo está recolhendo macarrão e molho de tomate, tá? Pode levar lá em Pinheiros. Tem uma caixa que a gente tá... O pessoal da Moinho Dias Branco, a gente tá tentando falar com vocês se vocês doarem macarrão pra gente, viu? E aí tem o pessoal que tá pegando feijão, o pessoal que tá pegando açúcar. Aqui, tudo que a gente produz... Nós encaminhamos para uma instituição que cuida de pessoas com dependência química lá em Palheireiras, através da nossa colaboradora, a dona Cleusa. Então, nada do que a gente produz, porque aqui na filial... Qual é o nome dessa instituição? Você poderia falar? O nome da instituição, eu não sei. A gente sempre fala instituição da dona Cleusa que ela leva. Okay. Mas é uma instituição, assim, acho que não devem ter muitas, né? Porque é um local bem afastado. Mas é uma instituição que trata de pessoas com problemas com dependência química, né? Dependência química. E aí tem um trabalho que faz com as crianças também. Aí a dona Cleusa, ela traz lá uma lista de crianças que estão com pais em situação de restrição, estão presos, né? Então os funcionários compram presentes e mandam. Eu vou mandar um nome para você, me cobra, que aí você bota lá no GC do vídeo para a gente poder colocar o nome. Mas esse trabalho mostra a importância também de trabalhar com quem pode, mas também com quem não pode, porque a alimentação é um direito fundamental de todo o ser humano. Nossa, que delícia conversar com você. Muito bom. Muito bom, aprendi bastante. Que bom. Muito gostoso. A hora passou que a gente nem percebe, né? Nesses papos. E, Rafael, obrigado. Imagina. Por ter vindo aqui, né? Ensinado bastante aí pra gente. E o pessoal que tá escutando, o pessoal que tá assistindo. Quer deixar algum convite, alguma consideração final, pessoal? Vini, eu acho que o principal convite que eu preciso fazer é para as pessoas que ouviram tudo isso, ainda estão um pouco incrédulas se tudo isso. Visita a gente na prática para conhecer as nossas tecnologias. Nós temos uma filial aqui em São Paulo, em Pinheiros. Nós temos uma filial em Recife, lá no centro de Recife. E nós temos concessionárias espalhadas pelo Brasil. Eu vou dizer, mas se eu esquecer de alguma, o concessionário me perdoa, tá? Mas
Santo André, Campinas, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Brasília e Goiânia. Bahia, Salvador, Bahia. Salvador, Bahia tem um espaço parceiro lá, uma concessionárias. E Belo Horizonte, Belo né? Horizonte. Tem que ter em Minas, já que tem uma, né? Além do nosso centro técnico que existe dentro da fábrica também para receber os clientes que quiserem testar, que quiserem conhecer. Podem entrar em contato. Aqui da Prática São Paulo, liga pra gente 011 25 26 12 00. A gente vai atender, vai direcionar, vai ver qual é a melhor forma de atender, testar, conquistar e tornar você nosso cliente. Acho que com tantos locais não tem desculpa para você não conhecer. Não tem, gente. Os Desculpa, equipamentos da gente, não tem desculpa. Muito bem. Deixa eu perguntar para você. Custa caro esse ingresso? Como que é? Não tem ingresso não e tem é a ingresso. melhor parte. Então agora realmente gratuito, não gente. tem Não tem desculpa. É uma participação gratuita que você vai lá, vai ver os nossos chefes preparando, né? Vai poder degustar. A gente serve de... Não vou falar o que serve, porque vamos criar curiosidade. Vai conhecer. Mas tem uma outra ação que a Prática faz também. Se a pessoa... Não, mas eu já tenho esse equipamento, mas eu não sabia que dava para fazer esse monte de coisa... Entra lá no Experiência Prática, se cadastra para participar gratuitamente de um treinamento lá para você aprender a operar o equipamento. Ah, mas eu tô longe. Liga para nós no canal chefe 25 26 1208, vai falar com a chefe Jaqueline, vai falar com o chefe Marcos e eles vão ajudar você a operar seu equipamento. Eu não tenho como falar. Manda um e-mail canalchefe@praticabr.com. Mas eu queria falar no WhatsApp. Liga para nós lá no WhatsApp 35 3449 1213, chama no WhatsApp, um dos nossos chefes vai atender você. Não tem desculpa para comprar e dizer que não vai saber operar e não tem desculpa para não comprar porque não conhece. Uau, parabéns. Deixa suas redes sociais da Prática, suas. Rede social da Prática, você nos acha aí nas principais redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, @PráticaBR. E o meu Instagram, se eu não estiver errado, é chefe.rafael com 2 L's no final. Show. Vai estar aparecendo aqui também, vai estar na descrição. Então é isso aí. Muito obrigado, Rafael. Parabéns. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado. E obrigado, Prática, por ter liberado o Rafael para nós aqui. Obrigado, Prática. Obrigado você que ficou assistindo, que você que ficou escutando também. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever, de compartilhar e até a próxima. Tamo junto.